Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, Open up your Bibles to the book of Philippians chapter 2, versículos 5 a 11. verses 5 through 11. Filipenses 2, 5 a 11. Philippians 2, 5 through 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, who thought he was in the form of God, did not count equality with God, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death of cross. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, Para que ao caráter de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. so that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven, on earth and under the earth, E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amém. Amen. Coloque a sua mão no seu coração Put your hand in your heart e oremos juntos ao and Senhor. let's pray together to the Lord. Pai, nós estamos na tua casa, Father, we're in your house. nós vamos te adorar, We came to worship you, oferecer ao Senhor um culto. offer a service. E eu peço também que o Senhor venha falar conosco And I ask you also to speak to us através da tua palavra. through your word. Senhor, Lord, entrego o meu coração a ti. I give my heart to you. Transforma, Transform. que teu Espírito possa me convencer May your spirit convince me, e que eu possa sair daqui entendendo and I may leave here understanding o que o Senhor está querendo de what nós. you want from us. Senhor, Lord, transforma o meu coração transform my heart hoje, today, aqui e agora. here and now. Preciso melhorar diante de I ti. need to get better before you. Preciso crescer diante de I ti. need to grow before you. Preciso amadurecer diante de I ti. need to mature before Então you. eu sei que o Senhor vai falar So I know you will speak, e eu quero escutar and I want to listen e ser transformado and be transformed pelo poder do Evangelho de by the Jesus Cristo. power of the gospel of Jesus Christ. Me coloco nas tuas mãos I place myself in your hands e entrego a minha vida ao Senhor. and give my life to you, Lord. Fala comigo, Speak to me em nome de in Jesus. Jesus' name. Quantos dizem amém? How many say amen? Sente-se adorando ao Senhor. Be seated worshiping the Lord. Nós vamos dar continuidade sobre este tema, We're going to continue in this theme, como construir um caráter cristão. how to build a Christian character. Semana passada nós fizemos uma introdução Last week we made an introduction e começamos falando e explicando o que significa o nome de and we Jesus. started by saying and explaining what the name of Jesus means. Talvez você se lembre And maybe you remember de que o nome de Jesus, ou a palavra nome, that the word name significa caráter. means character. Então nós temos autoridade de Jesus Cristo como igreja. So we have the authority of Jesus Christ as church, E essa autoridade é condicionada ao nome de Jesus and Cristo. this authority is conditioned in the name of Ou Jesus. seja, condicionada ao caráter de Cristo. In other words, conditioned in the character of Jesus. Então nós aprendemos semana passada So we learned last week de que nós temos que orar, pedir, ensinar, pregar, batizar. that we need to pray, to teach, Orar, pedir, or pray, ask, ensinar, pregar, batizar. teach, Preach, baptize. baptize,
no caráter de in the Jesus. character of Jesus. O meu caráter tem que representar o caráter de My Cristo. character needs to represent the character of Eu Jesus. tenho que ter moral espiritual I have to have spiritual morality para atuar no nome de to Jesus. act in the name of Jesus. Para isso acontecer, For this to happen, para eu conseguir atuar no nome de so that I Jesus, can act in the name of Jesus, eu tenho que primeiro ser transformado por Cristo. I need to be first transformed by O Christ. meu caráter tem que ser transformado por My Cristo. character needs to be changed by Christ. Falamos semana passada. We spoke last week. Cristo fundou a igreja, Christ founded the church, deu a autoridade à igreja gave her the e authority, ele condicionou a autoridade ao seu nome. and conditioned it into his name. Eu entendo então So I understand de que é interesse do próprio Cristo that is in Christ's interest em mudar o meu in caráter, change my own em mudar a character, minha vida, change my life, em mudar o meu nome, change my em name, mudar a minha fama. change my É fame. interesse de It is Deus God's interest em causar esta to mudança. cause this change. E ele fez isso na Bíblia em algumas pessoas. And he did this in the Bible in some people. Uma mudança de nome A change of name que simboliza uma mudança de caráter. that symbolizes means character change. Abrão passou a ser Abraão. Abram changed to became Abraham. Sarai passou a ser Sara. Sarah became Sarah. Jacó passou a ser Israel. Jacob became Israel. Oséias passou a ser Josué. Hosea became Joshua. Radassa passou a ser Esther. Hadassah became Esther. Simão passou a ser Pedro. Simon became Peter. Todos chamados, All called, mas but transformados, transformed, tendo os seus nomes, having their names, caráter character mudado. E changed. Jesus precisa fazer isso nas nossas And vidas. Jesus needs to do this in our lives. Amém? Amen. Quem esteve aqui semana passada? Who were here last week? Então eu tenho uma pergunta para você. So I have a question for you. O que você fez com a mensagem da semana passada? What did you do with last week's preaching message? Alguma coisa mudou? Did anything change? Ou você só saiu daqui incomodado, Or did you just leave here bothered, assustado, scared, confrontado, confronted, mas continua do mesmo jeito, but continue in the same manner, com o coração duro? with a hard heart? O que você fez com a palavra What did you do with the word que o Senhor falou contigo that the Lord spoke to you nesta última semana? in this last week? Deus precisa God e needs quer mudar a nossa vida, and wants to change our lives. mas eu preciso But I need agir naquilo que Ele fala. to act in what He says. Então eu tenho um pedido para te fazer. So I have a request to ask you. Um pedido em nome de Jesus A Cristo. request in Jesus' name. Por favor, Please, pelo amor de Deus, for the love of God, em nome de Jesus in the Cristo, name of Jesus Christ, abra o teu coração open up your heart para a palavra de Deus. for the word of God. Provoque mudança na tua vida. Provoke change in your own life. Porque se você não fizer isso, Because if you don't do this, se você escutar if you listen e não viver, and you don't o live caminho que você escolhe the path you're choosing, é um caminho de sofrimento. is a suffering path. E pode ser sofrimento eterno. And it could be eternal suffering. Não é sofrer por Cristo, It's not suffer for Christ, mas é sofrer sem Cristo. but suffer without Christ. Israel, a nação de Israel, The nation of Israel, até hoje, till this day, por não ter um caráter de Deus, for not having the character of God, até hoje, till this por day, não ter um caráter cristão, for not having a Christian mind, eles character, sofrem they suffer milhares e milhares de anos thousands and thousands of years, sofrendo por causa de um caráter rebelde. suffering because of a rebel character, Rebellious. rebellious character. Então você precisa escutar So you need to listen e agir. and act. E a primeira pergunta que o Espírito Santo faz para você hoje: And the first question the Holy Spirit makes for you tonight, você esteve aqui semana passada, you were here last week, escutou, you heard, e o que aconteceu? and what happened? O que você fez What did you do com aquilo que você escutou? with what you heard?
Semana passada, Last week, nós falamos de Jó. we spoke about Job. Deus dando testemunho de Jó a Satanás. God testifying of Job to Satan. Que lindo, Beautiful. que maravilhoso. Wonderful. Hoje eu quero falar de outro testemunho. Now I want to talk about another testimony. Hoje eu quero falar sobre Cristo I want to speak in regards to Christ dando testemunho de João Batista a uma multidão. testifying about John the Baptist to a multitude of people. Qual que foi o testemunho que Cristo deu? What was the testimony that Christ gave? Mateus 11:11. Matthew 11:11. Abre aí. Open up. Mateus 11:11. Matthew 11:11. Abre aí. Open up. Jesus olha para uma multidão Jesus looks at a multitude, e diz o seguinte: and this is what he says. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Truly I say to you, among those born of woman, there has arisen no one greater than John the Baptist. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Olha que testemunho lindo. Look at what a beautiful testimony. Jesus Cristo fala para uma multidão. Jesus speaks to a multitude. De todos que nasceram aqui nesta terra de uma mulher, Of all who are born of woman on this earth, não existe ninguém maior do que João Batista. there exists no one greater than John the Baptist. Ou seja, para Jesus Cristo, So in other words, for Jesus Christ, João Batista foi maior do que Abraão, Jesus was greater than Abraham, foi maior do que Moisés, greater than Moses, foi maior do que Elias, greater than Elisha, foi maior do que Davi. greater than David. Agora presta atenção. Now pay attention. João Batista não realizou nenhum milagre. John the Baptist didn't make any miracles. João Batista não realizou nenhuma cura. He didn't fulfill any healing. João Batista não derrubou nenhum gigante. Didn't take down any giants. João Batista não abriu o mar. John the Baptist did not open up the sea. João Batista não andou sobre as águas. John the Baptist did not walk above water. O que on que water. João Batista tinha então que fez ele um homem grande de acordo com What Cristo? did John the Baptist had that made a great man? Caráter Character, cristão. a godly character. Caráter cristão. A godly character. Esta afirmação de Cristo, This affirmation, affirmation of Christ me diz que João Batista representava bem o nome de Cristo. tells me that John represented the name of Christ. Me diz que João Batista representava bem o caráter de Says Cristo. that John the Baptist represented well the character of Christ. E a Bíblia define o caráter de João Batista. And the Bible defines the character of John the Baptist. Lembre-se do caráter de Jó. Remember the character of Job. A Bíblia diz que ele era um homem sincero, The Bible says that he was a sincere man, blameless, blameless. que ele era um homem reto, He was a upright man. que ele era temente a Deus He was fearful to God, e que ele se desviava do mal. and he went away from evil. Essa era a definição do caráter de Jó. This was the definition of Job's character. Qual que é a definição do caráter de João Batista? What is the definition of John the Baptist's character? João capítulo 3, John 3, versículo 30. 30. Abre aí. Open up. João 3,30. John 3:30. É necessário que ele cresça He must increase, e que eu diminua. but I must decrease. Caráter de João Batista. This is John the Baptist's character. É necessário que ele cresça It is necessary for him to increase, e que eu diminua. that I decrease. É necessário que ele It's cresça necessary that he e increases, que eu diminua. that I decrease. Aqui no capítulo 3 de João, Here in the chapter 3 of John, existem dois é necessário. there exists
2, it is necessary. João capítulo 3, versículo 7. John 3:7, Jesus Cristo diz a Nicodemos: Jesus says to Nicodemus, necessário vos é nascer de novo. it is necessary for you to be born again. João 3,30. John 3:30, João Batista diz isso sobre a sua própria vida. John the Baptist says this of his own life. É necessário que ele cresça It is necessary for him to e increase, que eu diminua. that I decrease. É necessário. It is necessary. Não é opcional. It's not optional. É It necessário. is necessary. Precisa se converter. You need to be converted. Primeiro, João 3,7. John 3:7 first. Segundo, Jesus precisa crescer Second, Jesus needs to increase, e eu preciso diminuir. and I need to decrease. Você sabe o que eu vejo aqui João Batista fazendo? You know what I see John the Baptist doing? Chamando a responsabilidade para ele. Calling the responsibility to himself. Sendo ativo e não passivo. Being active and not O inactive. que Jesus Cristo estava, o que João Batista estava falando? What was John the Baptist saying? Preciso fazer Jesus crescer em mim. I need to make Jesus grow in my life. Mas Jesus só cresce em mim But Jesus only grows in myself se eu diminuir. if I decrease. Então eu preciso também diminuir. So I need to decrease. O que João Batista estava falando? What is John the Baptist saying? Nós crentes We believers precisamos tomar uma decisão need to make a decision de Jesus crescer of Jesus growing e eu diminuir. and I Se decreasing. eu não tomar a decisão de eu diminuir, If I don't make the decision of decreasing, Jesus não cresce. Jesus does not increase. Se eu não tomar a decisão do meu caráter diminuir, If I don't make the decision of my own character decreasing, o caráter de Cristo não cresce em mim. Jesus' character does not increase in me. Pastor, e tem gente que toma esse tipo de decisão? And pastor, are there people that make that decision? Tem. Of course there is. Estevão chamou esse povo que resiste o Espírito Santo Stephen called these people that resist the Holy Spirit de homens cabeçudos e of teimosos. hard-hearted men. Cabeçudo. Hard-headed. Tá na Bíblia. It is in the Bible. Se você for para o original da palavra, If you go to the original of the word, gente cabeçuda people that are hard-headed, que tem a capacidade that have the de, capability por enquanto, of, for now, aqui nesta terra, on this earth, resistir até o Espírito Santo. resisting the Holy Spirit. Caráter de João Batista. John the Baptist character, Que ele cresça that he increases e eu diminua. and I decrease. Você quer diminuir? Do you want to decrease? E o que significa diminuir? And what does to decrease mean? Falei, Jesus, conta para mim, o que significa diminuir? Jesus, tell me, what does that mean? O que é isso? What does this mean? O que João Batista quis dizer com What isso? did John the Baptist mean by this? O próprio Cristo Christ himself nos ensinou o significado de diminuir, taught us the meaning of decreasing, de descer. of going down. O próprio Cristo Christ himself nos ensinou. taught us. Vai lá para Filipenses capítulo 2, Go to Philippians chapter 2, onde nós lemos. where we read Jesus Cristo, Jesus Christ, Deus, God, Criador dos céus e da terra, creator of heavens and earth. Ele desce He comes down da sua glória from his own glory para esta terra, to this earth, para o lugar aonde nós estamos. for the place that we are in. Eu não acho que nós conseguimos, I don't think we can ou que nós temos a capacidade or are capable of de compreender a magnitude to comprehend the magnitude deste ato de of Jesus, this act of Christ, de descer do céu para a terra, to descend from heaven to earth, do seu trono para a terra. from his throne to the earth. Ele desce. He comes down, E Paulo, através do Espírito Santo, and Paul, through the Holy Spirit, ele explica para nós he explains to us quem é este Cristo que desceu. who this Christ
is that came down. O caráter deste Cristo. The character of this E no Christ. versículo 7, And on verse 7, Paulo escreve que Jesus esvazia-se de si mesmo. Paul explains that Jesus emptied himself. Se esvazia de si He mesmo. empties himself of himself. Se esvazia do quê? What does he empty himself of? Tem alguns lá fora que pregam There are some out there that preach de que ele se esvaziou da sua divindade. that he emptied himself of his divinity. Isto é um erro. It is an error. Jesus na terra, Jesus on earth, ele foi 100% homem he was a 100% man e 100% Deus. and 100% God. Jesus na terra, Jesus on earth, ele atuou através do poder do Espírito he Santo. moved according to the Holy Spirit's power. Ele foi cheio do Espírito Santo. He was filled by the Holy Então Spirit. Jesus se esvaziou do quê? So what did Jesus empty himself Eu of? creio que Jesus, enquanto esteve nesta I terra, believe that Jesus, while he was on this earth, ele se esvaziou, he emptied himself. ele abriu mão He gave up on do privilégio da sua glória, of the privilege of his glory, do privilégio de ser reconhecido of the privilege of being recognized aqui nesta terra. on this earth. Tanto que pouco antes dele morrer, That we know of this because before dying, Jesus faz uma oração. Jesus prays. Abre aí João capítulo 17. John 17, open up. E ele faz uma oração ao Pai. And he prays to the Father. E olha o que ele fala nos versículos 4 e 5. And look at what he says on verses 4 and 5. João 17, 4 e 5. John 17, 4 and 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. E agora glorifica-me tu, ó Pai, And now, Father, glorify me junto de ti mesmo. in your own presence. Olha o que ele fala. Look at what he says. Com aquela glória que tinha contigo antes. With the glory that I had with you before. Antes que o mundo existisse. Before the world existed. Jesus ora a Deus, Jesus prays to God, não pedindo a sua divindade de volta. not his divinity given back to him. Ele ora a Deus, He prays to God, pedindo a sua glória de volta. wanting his glory back. Ele se esvazia da sua glória. He empties himself from his glory. Tanto que Jesus Cristo, That Jesus Christ, ele resolve nascer um baby, he decides to be born a baby, vazio de si mesmo, da sua glória, empty of his own glory, em volta de alguns magos, surrounded by magi, em volta de alguns pastores, surrounded by pastors, em volta de alguns animais, shepherds and animals, pobre, poor, em uma estrebaria, in a mansion, em um lugar sujo, in a dirty place, sem dinheiro, without money, já correndo perigo de vida. running a risk of life. Aí ele cresce em uma cidade chamada He Nazaré, grows in a city called Nazareth, uma cidade ruim, a bad city, uma cidade a miserável. miserable city. Ele não andou nesta He terra didn't walk on this earth como Shekinah, with his Shekinah, se identificando como Deus. identify himself as God. Tanto que Judas, As a matter of Judah, quando ele foi trair Jesus Cristo, when he went to betray Jesus, os soldados nem sabiam quem Cristo the era. soldiers didn't even know who Christ Eles falaram was. assim: você precisa dar um beijo em Cristo They said you need to kiss the Christ, para identificar aquele que nós precisamos so we prender. need to identify who we need to arrest. Jesus se esvazia Jesus empties himself da sua glória. of his glory. Vai lá para Filipenses, Go to Philippians capítulo 2. chapter 2. Vamos continuar. Let's continue. Ele toma a forma de servo. He takes the form of a servant. Jesus vem para a terra para servir. Jesus comes to be a bond servant. A and gente tem que serve. servir ele, We need to serve him. mas ele vem para a terra para servir. But he came to serve. A gente que tem que amar ele, We're the ones that need to love him, mas ele vem primeiro para amar. but he came first to love us. Ele vem para servir. He comes to serve. Ele aceita ser um carpinteiro até os 30 anos de idade, He accepts being a carpenter until he's 30 years of age, sem reclamar. without complaining. Continua. Continuing, Ele faz-se semelhante aos homens. he makes himself similar to men, the likeness of men. Versículo 8. Verse 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
He humbled himself by becoming obedient to the point of death. Sendo obediente até a morte de cruz. Being obedient to the point of death. Even the death on the cross. Eu vejo aqui I see here o caráter de Cristo. the character of Christ. Eu quero que você para pensar um pouco. I want you to stop and think. Deus. God. Jesus é Deus, correto? Jesus is God, correct? Ninguém duvida disso No one aqui. doubts this here, right? Deus God se esvazia de si mesmo, empties himself, da sua glória. of his own glory. Se transforma em um servo, He transforms himself into a bondservant, em um homem. a man. Se humilha, He humbles himself, aceitando morrer accepting of dying, for dying, uma morte de a cruz, death of cross, morte de bandido. a death of a thief. Deus, God, Deus, God, não é um profeta, not a prophet, não é um homem importante, not an important man, é o Criador. the Creator. Ele desce, He descends. ele desce. He descends. Você sabe como que eu resumo You know how I summarize o caráter de the Jesus character of Jesus em uma palavra? in one word? E essa é a palavra da noite. And this is tonight's word. Vou começar a pregar agora. I'm going to start preaching now. Você sabe como que eu resumo You know how I summarize o caráter de Jesus the character of Jesus em uma palavra? in one word? Semana passada nós falamos de integridade. Last week spoke of integrity. Uma palavra: One word. humilhação. Humble, humility. Ninguém deu um amém. No one said amen. Humilhação, Humility, ou se humilhar, or humbling ou himself, ter humildade, or have humbling, ou ser be humble, humilde. to be humble. Isso é diminuir. This is to decrease. Isso é descer. This is to descend. Você decidir You decide se humilhar. to humble yourself. Vamos ser bem sinceros com nós mesmos. Let's be sincere to ourselves. Estamos no ano de 2025. We are in the year of 2025. Hoje a igreja, Today, the church, ela prega, it preaches, ela vive, it lives, ela constrói it builds caráter anticristão, a antichrist character, centrado mais na glória do homem centered on man's glory do que na glória de Deus, than in God's glory, do que na glória de Cristo. than in the glory of Christ. Vou provar isso para você. I'm going to prove this to É you. só a gente comparar It's just us comparing o nosso caráter our character com o caráter de Cristo. to the character of Christ. O caráter da igreja The church's character com o caráter de Cristo. with Christ's character. A Bíblia The diz, Bible says, Paulo escreveu, Paul wrote, primeiro ponto do caráter de Cristo. first point of Christ's character. Ele se esvaziou de si mesmo, He emptied himself da sua glória. of his glory. Hoje o homem Today, man está cheio de si, is full of himself, roubando a glória de Deus, stealing God's glory, orgulhoso. prideful. Hoje a igreja The church today está cheia de si, is full of itself, falando dela mesma, speaking of itself, cuidando dos seus próprios interesses. taking care of her own João interests. Batista John the Baptist não veio falar dele, didn't come to speak of veio himself, falar de Cristo. came to speak of Christ. Perguntaram para ele no deserto: They asked him in the wilderness, quem és tu? who are you? Ele nem He respondeu. didn't even A respond. única coisa que ele falou: The only thing he said, eu não sou Cristo. I am not the Christ. Eu sou a voz que clama no deserto. I am the voice that cries out in the wilderness. Cristo é aquele que vem após mim, Christ is the one that comes after me, que foi antes de mim, that was before do me, qual eu não sou digno who I am not worthy de desatar as correias da sua of sandália. untying of the shoes. Presta atenção. Pay attention. Eu não vim falar de mim. I didn't come to speak É of myself. necessário que ele cresça It is necessary that e he que eu increases, diminua. that I decrease. É só você perceber. It is for you to perceive Os temas the themes do ano
of the ear das igrejas of the churches. embrulha o meu estômago. It twists my stomach. Ano da vitória, Ear of victory. ano da conquista, Ear of conquering. ano da unidade, Ear of unity. ano do crescimento, Ear of growth. ano da prosperidade, Ear of prosperity. ano da multiplicação, Ear of multiplication. ano da bênção. Ear of blessing. Não existe ano do There arrependimento, is no ear of humbling ano yourself, da confissão, of confessing ano yourself, do perdão, ear of ano da forgiveness, reconciliação, reconciliation, ano de se humilhar, humbling humility, ano de sofrer por ear Cristo, of suffering for ano Christ, da renúncia, ear of renouncing, ano do ear sacrifício, of sacrifice, ano de orar. ear of praying. Os temas do ano da The igreja themes of the church é tudo centrado na glória do are homem. centered in God, man's É pro glory. homem conquistar, Is for all men to é pro conquer, homem se enriquecer, men to get rich, é pro homem se men fortalecer, to strengthen themselves, tomando a glória de Cristo taking the glory of e Christ deixando Cristo como um amuleto de and sorte. leaving Christ as a lucky charm. Várias igrejas no início do ano, Many churches in the beginning of the year, 12 dias de oração 12 days of prayer para 12 meses de for bênção. 12 months of blessings. Isso não é Bíblia. This is not Bible. Bênção de quem? Blessing from who? 12 dias de oração 12 days of para prayer 12 meses de for vitória. 12 months of victory. Chega no final do ano, At the end of the year, nada mudou. nothing changed. Nós estamos muito cheios. We are full. A gente está se achando. We think of ourselves. Hoje precisa motivar gente para vir para a igreja. We need to motivate people to come to church today. Hoje precisa criar atrativos para trazer gente na igreja. We have to create attractives to bring people to Hoje church. crente está escolhendo igreja. People today are choosing, believers are choosing churches. Igual você escolhe um suco de laranja num supermercado. Like you choose an orange juice in the supermarket Do teu gosto. of your own taste, Que fala a tua língua. that speaks your own tongue, Que você se encaixa. that you fit in. Hoje tem muita gente achando There are many people thinking today de que a igreja that the church é nossa. is ours. A igreja The church é de Cristo. belongs to E Christ está aqui and is here para glorificar to Cristo. glorify Christ. Está na hora da igreja falar It's time for the church to speak, que ele cresça that He increases e eu diminua. and I decrease. Hoje tem crente Today there are believers dando nota giving a grade no culto, to the service, na pregação, to the preaching, no pastor, to the pastor, na liderança, in their leadership, cheio de si. full of themselves. Para, continua. Should I stop or continue? Esvaziou-se de si mesmo, Emptied of himself, tomando a forma de servo. assuming the form of a servant. Jesus aceitou ser servo. Jesus accepted being a bondservant. Deus aceitou ser servo. God accepted being a bondservant. Faz assim comigo, ó. Do it with me. Você vê o Like tanto this. que nós somos cabeça dura. How hard-headed we are. Deus See? aceitou ser servo. God accepted being a bondservant. E no plano dele, And in His own plan de 33 anos aqui, of 33 years on this earth, ele aceitou servir He accepted being a servant até os 30 to the day until He was 30 como um carpinteiro, as a carpenter, sem reclamar, without complaining. sem mimimi. Without complaining. Ele topou fazer algo He accepted doing something que não era parte da sua chamada, that wasn't part of His calling, mas era parte do seu processo. but it was the part of His process. E como tem gente hoje aqui, And how many people here today, não, isso eu não faço. no,
I don't do that. Isso está abaixo de mim. This is below me. Isso é serviço dos diáconos. This is the serving of the deacons. Não prego para criança, I don't preach for kids. só prego para adulto. I only preach for adults. Hoje eu não sirvo aqui. I don't serve here today. Hoje eu não sirvo ali. I don't serve there today. E Jesus topa ser um carpinteiro. And Jesus accepts being a carpenter. Não tinha nada a ver Had nothing to do com aquilo que ele ia fazer with what he was going to do aqui nesta terra. here on this earth. E ele fica no anonimato, And he's anonymous, sendo um carpinteiro being a carpenter até os 30 anos. till he's 30 years of age. Hoje o homem Today, man está buscando posição, seeking position, está buscando título, seeking titles, está buscando status, seeking status, está buscando reconhecimento, seeking acknowledgement, está buscando aplauso. seeking applause. Tem gente que fica pulando de igreja em igreja, There are people that jump from church to church, procurando um pastor seeking a pastor que o consagre a pastor, that will consecrate them to que pastor, dê um microfone para ele. that will give them a microphone. Ele não quer servir. He doesn't want to serve. Aliás, vamos falar bem a verdade. Let's speak the truth. Existe uma estatística aí fora There's a statistic out there que somente 10% da igreja serve. only 10% of the church serves. A maioria The majority não quer servir, does not want to be a servant, não quer se envolver, does not want to be involved, não quer ajudar, do not want to help. quer ser servido. They want to be served. Tem alguns que chegam atrasados. There are some that arrive late Todo santo culto. every holy service. Se você não está aqui 10 horas da manhã If you're not here 10 a.m. no domingo, on Sunday morning, então você não sabe disso. then you don't know this. Nós começamos o culto We start service 10 horas da manhã, 10 a.m. com a igreja quase que vazia. with the church almost empty. Porque a maioria Because the majority chega atrasado. arrive late. E se passa do meio-dia, And if it's beyond já 12 começa a o'clock, dar coceira para querer ir embora. they start itching so they can leave. E reclamam quando a igreja falha. Complain when the church faults. Não quer servir. They don't want to serve. Tem mães There are mothers que têm filhos pequenos that have little children que participam do ministério infantil, that participate in the child's mas nunca ministry, se ofereceram para trazer nenhuma bolacha. but have never offered to bring a small little bag of cookies. Nunca foram ver se tem alguma necessidade. Have never gone there to see if there's any need. Tem pais There are fathers que nunca vieram ver o culto de jovens. that have never come to the Tem youth homens e service. mulheres There are men and women que nunca participaram de nenhum departamento ou that ministério na have igreja. never participated in any department or ministry of Não this church. servem para absolutamente They nada, don't serve for nothing a não ser vir, except to come, sentar sit, e ir embora. and leave. Igreja não funciona assim. Church does not work this way. Igreja é corpo. Church is a body, E o sangue and the blood passa por todo o corpo, goes through the whole body, fazendo todo o corpo viver making all the body live e servir. and serve. Servo. Servant. Tem gente que deixa de servir There are people that do not serve porque não concorda, because they don't agree, porque está bravo com alguém, because they're angry at ou someone. porque não quer apoiar. They don't want to Support. support. Jesus serviu como carpinteiro. And Jesus served as a carpenter. Sabe quem que era o boss dele? You know who his boss was? José. Joseph. Ele se submeteu. He was under, Submitted himself. submitted himself. Vai fazendo uma comparação do teu caráter Compare your character com o caráter de Cristo. with Christ's character. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. 8. Sendo obediente. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to the death on the cross. Jesus foi obediente. Jesus was obedient.
Você sabe o que eu mais vejo na igreja You, hoje? you know what I see the most in church today? Quando se fala desta parte do caráter. When we speak about this part of the character, Insubmissão insubmission e rebeldia. and rebellion. Jesus, Jesus, rei. Rei. King. oh King, Rei. hey, King, Jesus, rei. Jesus King, Criador. Creator, Salvador. Savior, Senhor. Lord, Perfeito. perfect, Nome sobre todo nome. name above all name. Ele foi Names. humilde. He was humble. Ele se humilhou. He was humbled himself. Vamos falar a verdade para nós aqui hoje? Let's speak the truth today. Depois dessa comparação, After this comparison, olha para mim. look at me. Nós não somos humildes. We are not humble. Nós não nos We humilhamos. do not humble ourselves. Nós não baixamos a nossa bola. We don't humiliate ourselves. Falta isso no nosso caráter. We lack this in our character. Olha para mim. Look at me. Você não é humilde. You're not humble. Eu não sou humilde. I'm not humble. Nós não nos humilhamos. We don't humble ourselves. Vamos um pouco mais além? Can we go a little beyond? Nós não gostamos de nos humilhar. We do not like to humble ourselves. Não é alguém humilhar a gente. It's not someone humiliating us. Jesus tomou a decisão de se humilhar. Jesus made the decision to humble himself. Nós não gostamos de nos humilhar. We don't like to humble ourselves. Nós decidimos We decide não nos humilhar. not to humble ourselves. Nós não aceitamos a We do humilhação. not accept humbling Olha ourselves. para mim. Look at me. Não se perde não. Don't lose me. Nós não aceitamos descer. We don't accept going down, Nós não decreasing. aceitamos diminuir. We don't accept decreasing. Por mais que eu diga que eu ame a Cristo Even though I say I love Christ e que eu queira ser igual a Cristo, and that I want to be like Christ, Senhor, eu aceito o teu poder, Lord, I accept your eu power. aceito a tua unção, I accept your anointing. eu aceito a posição, I accept a position. mas essa parte do teu caráter But this part of your character, eu prefiro pular, I'd rather jump over. porque para mim Because for myself, é muita humilhação. it's too humiliating. Ou seja, In other words, em relação ao caráter de Cristo, in relation to the character of Christ, somos rebeldes. we are rebellious. Nenhum amém. No amen. Somos distantes. We are distant. Eu falei assim, Senhor, por quê? I said, Lord, why? Por que Jesus Why Jesus aceitou se humilhar accepted to humble himself e a gente não? and we don't? Eu falei, Senhor, me explica. Lord, explain to me. Por que a gente não consegue se humilhar? Why can't we humble ourselves? Por que nós temos essa dificuldade Why do we have this difficulty em descer, in decreasing, in going down, em diminuir? in decreasing? O problema The problem que nós temos that we have com se humilhar with humbling ourselves é que nós temos uma visão espiritual distorcida. is because we have a distorted spiritual view Sobre diminuir, in regards to decreasing, sobre descer descending, e sobre se humilhar. and humbling. Nós não entendemos. We do not understand. Nós entendemos humilhação, We understand humbling, descer this decreasing, e se humilhar and humbling como o mundo prega. as the world preaches. Nós não entendemos We do not understand como Cristo as Christ prega, preaches, como a Bíblia prega. like the Bible preaches. A nossa visão ela é distorcida. Our vision is distorted. Presta atenção. Pay attention. Foi a decisão de Cristo It was the Christ's decision de descer, of descending, de se humilhar, of humbling, que nos salvou. that saved us.
Tua mente precisa fazer assim, Your mind needs to go, porque ele resolveu se humilhar. because he decided to humble himself. Nós somos salvos. We are saved. O que o Senhor está falando para nós aqui? What is the Lord telling us here? Existe poder na humilhação. There is power in humbling yourselves. Existe poder na humilhação. There exists power in humbling. Se humilhar, To humble salva, saves, cura, heals, liberta, delivers, restaura. restores. Presta atenção. Pay attention. A igreja tem crentes, The church has believers, a igreja tem salvos, has saved. a igreja tem pessoas cheias do Espírito The Santo. church has people filled with the Holy Spirit. Mas a igreja também tem gente cheia de problema. But the church also has people filled with problems. Dentro de uma igreja, Inside a church, existem vários níveis de maturidade espiritual. there exists all levels of maturity, Todo tipo de gente. all types of people. Mas eu quero resumir a igreja But I want to summarize the church em dois grupos: in two groups: saudáveis healthy e doentes. and sick, ill. Quais são os sintomas das doenças na igreja? What are the symptoms of the sickness or the illnesses in the church? Aperta o teu cinto agora um pouquinho. Tighten up your belts a little bit now. Provérbios, Proverbs capítulo 6. chapter 6. A partir do versículo 14. Beginning on verse 14. Aliás, 12. Actually 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. A worthless person, a wicked man, goes about with crooked speech. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Winks with his eyes, signals with his feet, points with his finger. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. With perverted heart, devises evil, continually sowing discord. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Therefore, calamity will come upon him suddenly. In a moment he will be broken beyond healing. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to him: Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. E coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. A heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil. E testemunha falsa que profere mentiras, e os que semeia contendas entre irmãos. A false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. Quem está doente na igreja Who are the ill at church? se encaixa nesses versículos: Fall into these verses: ódio, hate, raiva, anger, egoísmo, selfishness, inveja, envy, orgulho, pride, fofoca, gossip, falta de perdão, lack of forgiveness, ofensa, offense, contenda, discord, mentira, lies, maldade. evil, wickedness.
que Deus está falando nesses versículos? What is God saying in these verses? Tem muito crente hoje, There are many believers today, muito obreiro, many workers, muito líder, many leaders encrenqueiro, that are troublemakers. troublemakers. Yeah. Só arruma confusão, They are only making trouble, dando mau testemunho, giving false, a bad testimony tanto aqui dentro quanto lá fora. here and out there. E 6, Sixth, Deus odeia. God hates. O 7º, The seventh, contenda entre irmãos. the discord among brothers. Deus abomina, God hates, abomina. abolishes. Você sabe o que isso Abomination. significa? You know what this means? Uma hora At one moment, ele julga he will judge, e condena. he will condemn. Você sabe o que está tendo muito em crente? You know what we have a lot in believers? Falta de temor. Lack of fear. Não acham que um dia They don't think one day Deus pode descer, God will come down, porque ele não tem problema em descer and he has no problem in coming down e acertar a conta. and settle the account. Então eu tenho um pedido para fazer para você hoje. So I ask you tonight, Para de mentir. stop lying. Para de criar problema entre irmãos. Stop creating problems between brothers. Para de fofocar. Stop gossiping. Para de criar divisão. Stop creating division. Para de odiar. Stop hating. Para de falar mal. Stop speaking evil. Tome uma decisão hoje. Make a decision Isso não é tonight. caráter de Deus. This is not God's É character. caráter de fariseu, It's a Pharisee's Religioso. character. Religious. encapetado. Full of the devil. Cuida da tua vida Take e up. para de cuidar da vida dos outros. Stop taking care of people's life. Take care of your own life. Pelo amor de Deus. For the love of God. Vou falar para todos os grupos aqui. I'm going to speak to all the groups. here. Crianças, Children, parem de mentir. stop lying. Adolescentes, Adolescents, pare de mentir. stop lying. Jovens, Youth, pare de mentir. stop lying. Mulheres, Women, pare de mentir. stop lying. Homens, Men, pare de mentir. stop lying. Velhos, Old people, pare de elderly, mentir. stop lying. Pare de inventar a história dos outros. Stop making stories of other people's. Não sou eu que dou a conta. I am not the one that will E give nem you o próximo. the bill, the next. Quem dá a conta é Deus. God is the one that gives you the bill. Ele que falou aqui. He's the one who said, Eu abomino a contenda. I abominate contentment. Toda vez que você joga uma lenha na fogueira. Every time you throw a stick in the fire, Toda vez que você inicia um problema em alguém. when you start a little problem on Levanta someone, uma fofoca. a gossip rises, Tua conta está aumentando. your bill is getting higher. Pelo amor de Deus. For the love of God, Isso não é caráter de crente. this is not a believer's character. Isso não é caráter de igreja. This is not a character of a church. Está faltando temor We lack fear de Deus. of God. Deus está falando aqui. God is saying here, Tem atitude nossa. our action, Tem atitudes nossa. there are Some actions. of ours Nossa. Que Ele odeia. that He hates. Só nessa semana. Only this week, Para pensar. stop to think Todas as coisas que você fez. all the things you've done Que Deus odiou. that God hated. Toda mentirinha. All the little lies, Toda fofoca. all the little gossips, Toda crítica venenosa. all the venom criticism. E tem uma atitude And there's an act que Ele não suporta. that He hates. Que é quem cria confusão. Those that create confusion or discord.
Quem cria confusão. Those that create discord. Então vou te dar um conselho. So I'm gonna counsel you. Se você está no meio de uma confusão, If you're in the midst of a discord, se você é o criador dela, porque If você you are- sabe. if you're the creator of it, because you know you are, Nós somos, nós sabemos. we know. Lá no fundo, Deep down, nós sabemos. we know. Resolve. Resolve Antes que a conta chegue. before the bill arrives. O ser humano, Human beings, ele é mau. they're evil. Nós somos mau. We are wicked. Se não é o Espírito Santo de Deus, nós somos mau. If it wasn't for the Holy Spirit of God, we are evil, Nós não wicked. somos gente boa. We are not good people. Por natureza, nós somos mau. By nature, we are evil. Nós gostamos muito mais da mentira do que da verdade. We like the lie a lot more than the truth. Nós gostamos muito mais da fofoca do que uma história correta. We like gossiping than the correct story. Nós gostamos de ver o fogo pegar. We like to see fire catch. Quando o filme Burn. chega no final feliz, o filme fica sem graça. When a movie at the end is all happiness, it's O que a gente gosta é de ver o bicho pegar mesmo. because we like to see things really catch on fire. Essa é a natureza do homem. This is man's nature. Agora a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: Now the question I have for you is, e nós? and what about us? Nós somos mal Are we evil ou não? or not? Tem 3 formas que você pode resolver um problema. There are 3 ways you can solve a problem. Tem 3 formas que você pode agir 3 things you can act on or act diante de uma situação. before a situation. Você pode agir errado, You can act in the wrong way, você pode agir da maneira correta, you can act in the correct way, ou você pode agir da maneira bíblica. or you can act in the biblical way. O jeito correto The correct way não é o jeito bíblico. is not the biblical way. Se alguém bater na tua cara, If someone slaps you in the face, o jeito errado the wrong way é você tirar um revólver is you take a revolver or e matar a gun pessoa. and you kill that person. O jeito certo, The right way, vou me defender, I'm going to defend myself. vou me proteger, I'm going to protect vou myself. falar minha verdade, I'm going to speak my truth. vou me afastar, I'm going to go far. não vou conversar mais, I'm not going to talk anymore. preciso cuidar de mim. I need to take care of myself. Esse é o jeito certo. This is the correct way. Jeito bíblico! The biblical way, Bateu aqui! you hit here, Como é que você age? how do you act? Errado, certo ou Bíblia? Right, wrong, or biblical? Onde que está o teu caráter? Where's your character? No que é errado? In the wrong, No que é correto? what is correct, Ou no que é bíblico? or what it's biblical? Eu quero te ensinar a resolver. I want to help you resolve this Para você viver as bênçãos de Deus na sua vida. so that you may live God's blessings in your life. Você quer aprender ou não? You want to learn? Nós precisamos ser bíblico. We need to be biblical. Precisamos ser bíblico. We need to be biblical. Como que um conflito pode ser resolvido? How can a conflict be resolved? Lembre-se, 2 grupos. 2 groups, remember, Saudáveis healthy e doentes. and ill. Observa o caráter de Cristo Observe Christ's character e age igual a Ele. and you act like him. Então vamos lá. So let's go. Cristo estava lá em cima, Christ was up there, bem, well, saudável, healthy, reinando reigning no trono dele. in his throne. E nós aqui embaixo, And we were here, doente. ill. Nós doente We were ill e ele bem. and he was well. Cristo Christ, bem. well, Ele desce, he descends, diminui, decreases, vem até nós, comes to us, doente, ill, para nos salvar. to save us. Cristo, Christ, ele se rebaixa he comes down a servo, and becomes bondservant, a homem, becomes a man como eu. like myself. Ele se esvazia He empties de si mesmo, of himself. se humilha He humbles e desce and descends ao meu nível, to my level, doente, ill, problemático, problematic, cheio de raiva, filled with anger, cheio de ódio, filled with
anger, hatred, hatred, cheio de ira. filled with anger. Cristo desce Christ descends e vem de encontro ao doente. and comes to meet with the ill. Presta atenção. Pay attention. Por que que ele desce? Why does he descend? Porque é mais fácil Because it is easier o saudável descer the healthy to descend do que o doente subir. than the ill to go up. O doente não pode subir The ill cannot go up enquanto o saudável não descer primeiro. before the healthy comes down. Aí como que eu sei quem é quem? How do I know who is who? É o jeito que você resolve. In the way you resolve things. Como eu sei quem tem caráter de Cristo? How do I know those who have Christ's character? Porque presta atenção. Pay attention. Quem está bem Those that are well com Cristo, with Christ, com o caráter em Cristo, with his character in Christ, não tem problema nenhum there are no problems de se humilhar, of humbling themselves, descer decreasing, e até a pessoa descending, and going to that person que está te prejudicando that is giving you evil para curar to heal e libertar. and deliver. Se quem está bem If those that are well não descer, don't descend, não diminuir, they don't decrease, não se humilhar, and don't humble themselves, alguns problemas some problems jamais serão resolvidos. will never be resolved. Se Jesus If Jesus não tivesse descido, hadn't come down, nós não teríamos salvação. we would not have salvation. A gente já estava no inferno. We would be in hell already. Você sabe por que você não está morto? You know why you're not dead yet? Você sabe por que você não está queimando You nos know quintos? why you're not burning in hell? Porque um dia Jesus desceu. Because one day Jesus descended. Ele não te julgou. He did not judge you. Ele não apontou o dedo para He você. didn't point his finger at Ele you. não te arrebentou. He did not destroy Ele you. simplesmente te amou, He simply loved te you. perdoou He e forgave you resolveu o seu problema eterno. and resolved your eternal problem. Eu não quero ser igreja I don't want to be church igual algumas tem por aí. just like others that are out there. O Espírito Some- de Deus The Spirit of God, molda o nosso caráter. either He changes our character Ou a gente vai embora. or we just go away. Quem tem Cristo, Those that have Christ desce, descend, se diminui, they decrease, se humilha they humble themselves, e resolve. and they resolve things. Quem tem orgulho, Those that have pride, raiva, anger, ódio hate, e tudo aquilo que nós lemos aqui em and Provérbios, all that we read here in Proverbs, não desce. they do not descend. E além de não descer, And beyond that, cresce, they increase. sobe, They go up. se afasta They go far. e não resolve. And they don't resolve. Um homem estava em Jericó, A man was in Jericho, ferido, hurt, meio morto, almost dead, half dead. half dead. Passa um sacerdote, A priest goes by, passa um levita. a Levite goes by. Vem o ferido. The wound. They see the wound. They see the man. Vem o Oh, ferido. they see the man. Eles veem o ferido They see the man, e eles não param para ajudar. and they don't stop to help him. Você sabe por que eles não param para ajudar? You know why they don't stop to help? Porque eles também estavam doentes. Because they were also ill. Sick. They were sick. It was too softy. Ill, yeah. Too soft. Sick. Sick. They were sick. 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 It sounds like you just need an Advil and you're okay. They were sick. They were sick. Por isso que eles não pararam. And this is why they don't stop. Aí um samaritano, And then a Samaritan vindo de longe, coming from far, ele vê o ferido. he sees the sick. E a Bíblia diz And the Bible says que ele se move de compaixão. that he's moved with compassion.
Se Cristo tem compaixão por mim, If Christ has compassion for me, cadê a minha compaixão pelo próximo? where's my compassion for my neighbor? Você sabe o que é compaixão? You know what compassion É is? você se colocar na situação do outro. Is for you to put yourself in that person's Você situation. ter piedade do outro. Is for you to have piety. Você ter dó do outro. If you be merciful. Você ter amor pelo outro. Love for your neighbor. Você ter vontade de ajudar o outro. Is for you to want to help that person. Você sabe o que está faltando aqui? You know what lacks here? Você se colocar na posição da pessoa For you to put yourself in the situation of that person de quem você ataca, that you attack. de quem você fala. Of those who you gossip of. Lembra que aquela pessoa, Remember that person, eu sempre faço isso. I always do this. Quando eu fico com raiva de alguém, When I'm angry at someone, eu lembro. I remember É um pai, he's a father, é uma mãe, is a mother, tem filhos, they have children, tem pais, they have parents, tem uma família que ama. there's a family that E loves se them. eu atacar And ele, if I attack eu him, tô atacando a família também. I attack the family as well. Quando você fala de mim, When you speak of me, você está mexendo com a Natasha, you're messing Você with tá mexendo com a Natasha, Natalie. you're messing with você Natalie, está mexendo com a Sophie. you're messing with Quando Sophie. você fala do Wellington, When you speak of você Wellington, mexe com esse garotinho you aqui, ó. mess with this little guy here. A pessoa que você não tem compaixão por ela, The person you don't have compassion of, tem alguém que ama ela demais. there's someone that loves them so much. E falta compaixão. Lacks compassion. Tem muito crente hoje, There are many believers today, olho por olho, eye for an eye, dente por dente, teeth for tooth. paga com a mesma moeda. You pay with the same coin. Se você fizer, eu te retruco. If you do it, I'll do it back to Se you. você bater em mim, eu bato em você. If you hit me, I'll hit you back. Não te ajudo. I don't help you. Ou tem uma outra mensagem do capeta aí fora. There's another message from hell out there, from Eu the tenho que te devil. amar, mas não preciso gostar de você. I need to love you, but I don't need to Não like preciso you. conviver com você. I don't need to live with you. Vai nessa, bonitão ou bonitona. Yeah, go, beautiful, beautiful. Quando você chegar lá no céu, And when you get it to heaven, você pede a tua ilha privada, então. you ask for your own private island. E você vai ver o que o anjo vai falar lá na porta. And then you'll see what the angel will say at the A door. tua ilha privada está lá Your embaixo. private island is down there. É uma ilha It's an island cheia de privada filled with pelas besteiras que você toys fez. from the things that you've done. Não tem gente tentando implantar na terra So there are people trying to implement on earth princípios principles e caráter and character que não vão habitar lá. that will not inhabit or live up there. Aí ele tem compaixão, And they have compassion. um samaritano A Samaritan por um judeu. for a Jew. Eles nem se bicavam. They didn't like each other. A lei diz que eles tinham que se odiar, The law said they had to hate each other, mas a graça diz que eles tinham que se amar. but grace said that they need to love each other. Compaixão. Compassion. Aí ele chega perto, And he gets close. chega perto do cara He gets close to that man. e ele fecha a ferida. He closes the womb. Wellington, nós temos um problema. Wellington, we have a problem. Eu e você. You and I. Eu vim aqui fechar a ferida. I came here to close the womb. Ferida fechada. Closed wound. Ele fecha a ferida, He closes the wound porque está sangrando, because it's bleeding. está aberta, It is open. está infeccionando, It's infection. está aumentando, It's growing. está tomando conta do corpo. It's taking the whole body. Tem certas feridas There's certain wounds que, se você não fechar, that if you don't close, ela começa a se espalhar aqui dentro. it starts to spread in here. Aí fica todo mundo sabendo And then everybody knows e se ferindo junto. and getting hurt. E este together. homem And this man
vem e fecha a ferida. He comes and he closes that wound. Depois que ele fecha a ferida, After he closes the wound, ele passa na ferida he puts on the wound o que ele tinha: what he had: azeite oil e vinho. and wine. Espírito Santo Holy Spirit e sangue de Cristo. and the blood of Christ. Quem desce para resolver, Those who descend to resolve, eles não descem armado. they don't descend with weapons. Eles descem com azeite They descend with oil e com vinho. and wine. Não é para arrebentar, It's not to destroy, é para curar. it's to heal. Pastor, mas o problema é o seguinte: Pastor, but the problem is, eu curo hoje I heal today e amanhã faz de novo. and tomorrow it happens again. O que Jesus falou em relação a isso? What did Jesus say in regards to this? Quantas vezes por dia? How many times a day? 7. 7. 70 vezes 70 times 7. 7. Meu irmão, se um cara conseguir te deixar doido Brother, if someone can make you go crazy 491 vezes por dia, 491 times per day, se tiver tempo no dia, if there's time, enough time on a day, aí você tem autorização do céu then you have authority from heaven para jogar ele na mão de Deus. to give him to God's hands. Mas até 490, Until 490, você tem que tirar o óleo, you have to take the oil, você tem que tirar o sangue, you have to take the e blood ir passando na ferida and pass it on the e falar: wound vamos junto pro céu. and say, we're going together to heaven. Aí ele pega, And then he takes, passa óleo, he spreads the oil, passa sangue, spreads the wine, the blood, coloca ele no cavalo dele puts him on his horse, e leva para uma estalagem, takes him to a hotel. hotel. Ele põe o cara no cavalo dele. He puts the guy on his horse. Enquanto estava ferido, While he was wounded, a gente não andava junto. we didn't walk together. Agora que está curado, Now that he's healed, eu vou colocar você no meu cavalo, nós vamos voltar já junto. I'm gonna put you on my horse. We're gonna walk together. E para onde que nós vamos? And where are we going? Para a mesma igreja. To the same church. Então ele volta a andar junto So they walk together e volta a ter comunhão. and they have fellowship, communion. Ele desce, He descends, trata, treats, cura, heals, fecha a ferida, closes the wound, passa óleo, spreads the oil, passa sangue, spreads the blood, volta a andar junto, walk together again, volta a ter comunhão. have fellowship again. A tua atitude em um conflito Your act in a conflict revela o teu caráter. reveals your character. Não é o teu sentimento ou estado emocional do momento. It's not your feeling or state of emotion of the É moment. caráter. It's character. Caráter. Character. Ou você fica na sua posição, Either you stay in your position, doente, sick, alimentando a tua raiva, feeding your anger, teu ódio, your hate, teus sentimentos your e feelings pensamento, and thoughts sem resolver nada, without resolving e anything ainda contaminando os outros. and contaminating others as well. Ou você que está bem, Either you're well, não é amanhã não, not tomorrow, hoje, today, porque a gente nem sabe se chega no amanhã. we don't know if we're going to arrive tomorrow. Hoje, Today, você sai do seu lugar, you leave your spot, você desce, you descend, diminui, you decrease, se humilha, you humble yourself, mesmo sem ter feito nada de errado, even though you didn't do anything wrong. porque Jesus não fez nada de errado, Because Jesus didn't do anything wrong. e resolve. And you resolve, Você resolve, estanca a ferida, you close the wound, para o sangramento, stop the bleeding, pacifica, you pacify, aplica o Espírito, apply the Spirit, aplica o sangue apply the blood, e volta a ter comunhão. and you have fellowship once Presta again. atenção, Pay attention. alguma coisa você está fazendo, Something you're doing, ou você está resolvendo, either you're resolving it ou você está piorando, or you're making it worse. mas o teu caráter But your character está agindo is acting sempre always nos teus conflitos. in your conflicts. Algumas pessoas aqui Some people here que fazem parte da minha liderança, that are part of our leadership, alguns my obreiros, leadership, some of the workers já receberam um conselho meu assim: have received a counseling coming from me like this. vai e abraça, Go hug,
Vai e trata bem. Treat well. Trata com amor. Treat with love. Resolve desse jeito. Resolve it in this manner. Pede perdão. Ask for forgiveness. Pastor, não fiz nada. Pastor, I didn't do anything. Mas pede perdão. But I ask for forgiveness. Trata bem. Treat well. Alguns já receberam Some have received esse tipo de conselho. this type of counseling De mim. from me, coming from me. Aí de vez em quando eu escuto assim. And sometimes I hear Vou like fazer this. porque o pastor mandou. I will do it because the pastor told me to. Não sou eu que estou mandando. I'm not the one telling you. É a Bíblia que está mandando. It's the Bible E telling você you. tem que fazer porque o teu caráter é cristão. And you have to do it because your character is a Christian, godly character. Não sou eu. It's not myself. Eu aconselho Bíblia. I counsel Bible. Eu não aconselho o que é correto. I don't counsel what's correct. Eu aconselho Bíblia. I counsel what is Bible.